presidente, vereadores, demais cidadãos e cidadãs que assistem a nossa sessão ordinária, bom dia. Vou fazer uma pequena defesa aqui da vereadora Fernanda, não que ela tenha me pedido, mas eu acho que é uma opinião dela, que aquela votação ela teve traços de ridículo, sim, eu acho que sim. Vou citar duas votações que, por exemplo, tiveram vereadores que foram substituídos apenas para votar. Não falaram, não abriram a boca, chegaram aqui, ficaram quietos ali. Eu me lembro de dois, não sei se eram três. Não tinha argumento, não tinha nada. Havia um pedido para que a gente estudasse melhor aquele projeto. Eu próprio dei sugestões. Eu dei sugestões para a prefeitura, digo, olha, nós tínhamos que ver, falei com o sindicato, pedi para o sindicato, olha, quem sabe encaminhe uma discussão mais, isso vai causar um silêncio absoluto. Foi um trator que passou pela Câmara, um trator, e a gente acabou que tem gente, por exemplo, que pagava R$30 de IPTU, eu conheço um caso, pagava R$30 de IPTU, e veio uma pessoa que não tem condições, e veio uma conta de IPTU de R$1.700, de R$30 para R$1.700. Dizer, não há como alguém dizer que não, a votação foi correta. Ah, não, mas foi um caso isolado. Não foi. Não foi. Então, eu não posso esquecer o jeito que nós votamos as coisas aqui. Teve votação que, inclusive, inédito, se conseguiu anular na justiça, da forma com que se vota, às vezes, aqui. Então, assim, eu não sei, eu acho que a gente tinha que cuidar mais essas votações aí. Agora, eu estava preparado para subir na tribuna hoje, para tentar falar, agora já me sobram só 7 minutos, é muito complicado abordar com um mínimo de profundidade, né? Mas o que eu queria, na verdade, era tecer alguns comentários sobre a simplificação que se faz deste momento tão complicado da política nacional. As pessoas reduzem as disputas. É um problema da Dilma e do Aécio. Um versus o outro, e é esse o debate nacional. Ou é dois partidos, o PT e o PSDB. Ei? Já foi. Acho que eu ia dialogar com o vereador Anderson já. PT versus PSDB. Não é isso. Não é isso. A pior de todas para mim, a pior de todas, são os honestos versus os desonestos. Não é isso. Agora, essa noite, foi revelado uma conversa entre a irmã do Aécio Neves, que está presa, com o jornalista da Veja, Reinaldo Azevedo. E ali a gente vê, na verdade, quais são os reais interesses que estão em jogo. O que é mesmo essa disputa que se trava a nível nacional? Eu acho que esse que a gente tinha que tentar pegar. De um lado, eu estou falando dos que hegemonizam, dos que vão para o segundo turno, dos que dividem a opinião nacional. Tá? Que não é os ladrões versus os que não são ladrões, não é nem tucano versus petista, coxinha versus petralha, que mais que falam? Aécio versus Dilma, Lula versus não sei quem. Não é isso. Tem um monte de forma de simplificar, né? Os coxinhas que são fanáticos por não sei o quê. Se fez uma frente a nível nacional, uma frente que incluía uma grande parcela do trabalhador, o campesinato, o trabalhador do campo, o empresariado nacional, inclusive grandes empresas, a gente está vendo aí, durante o governo Lula, empresas nacionais explodiram de tamanho. Mas a formatação, a representação do governo era essa. Nós vamos dialogar, não era bem uma disputa entre os trabalhadores da elite, o PT não promoveu isso.
a Frente Nacional do Lula, desde aquela carta aos brasileiros lá, não era isso. Era um bloco em que incluía uma parcela da burguesia nacional, grandes empresas nacionais, de interesse nacional, um projeto de desenvolvimento nacional, projeto desenvolvimentista, não era, nunca foi um projeto socialista ou da esquerda, não sei o quê, nunca foi isso, nunca foi. E do outro lado, e agora que está se revelando isso, do outro lado, o grande debate era a parcela da burguesia nacional atrelada ao capital internacional. Hoje a gente sabe que não existe quase. Mesmo essas empresas que estavam aí sob a proteção do BNDES, que eu me referi aqui como burguesia nacional, hoje ela está nos Estados Unidos. É muito difícil uma grande empresa hoje ficar num país. Ela está, porque a facilidade, quer dizer, tu está no teu escritório da grande empresa e tem uma possibilidade de venda para um país lá do outro lado do mundo de tantos bilhões. É evidente que eu vou vender agora, tuf. E já vou ter que montar um escritório lá. Então, essa questão de quem é que está por trás de tudo, agora, para mim, quem não quiser enxergar isso, quem quiser ficar achando que é os interesses do Lula, da Dilma, do PSDB, do PT, que mais? É a luta de classes. A gente está vendo isso. É um projeto de desenvolvimento nacional versus um projeto de entrega total do país. De entrega total. Que representada por... Agora as pessoas se apaixonam por essa coisa. Ah, o Lula, o ladrão, o não sei o quê. Aí daqui a pouco cai a casa do outro lado. Bah, eu votava no Aécio, votei. Bah, e agora? E agora, como é que eu fico? Como se fosse esse o debate. Como se fosse esse o debate. Pessoas inteligentes, pessoas com qualidade, pessoas alimentam isso. Agora, o pior para mim é a mídia nacional. A capacidade que se tem de produzir notícia, sem que explique absolutamente nada, reforçando a conversinha do bar, a conversinha rasteira, é inacreditável. É inacreditável. E aí a gente não consegue enxergar o que está por trás. Ninguém vota numa representação em cima de um pensamento político ideológico. Ninguém, eu estou exagerando. Mas a maioria não vota. Eu li uma pessoa que eu gosto muito, que eu considero inteligente e tal, né, e dizendo o seguinte, olha, não há reforma política possível, né, porque eu sou um que fala há muito tempo, tem que fazer uma reforma política no Brasil, acabar com essa história de votar no Ivan, tem que votar num conjunto de ideias que o Ivan representa, acabar com essa ideia de dar dinheiro para o Ivan, tem que dar dinheiro para aquela ideia. Acabar com 37 partidos, não existe nenhum país do mundo tem 37 ideias para o país. No máximo, 6, 7, 8, e acabou o assunto. No Brasil tem a coisa mais ridícula do mundo, para mim, um país sério que chega aqui e diz, ó, Partido da Mulher Brasileira e não tem mulher. E está formado o partido. Toda a direção é de homem. Partido da Mulher Brasileira. Os partidos do Brasil caem num ridículo absurdo, 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 absurdo. Não representam quase que nada mais. E quando existe uma conformação de blocos para defender esse interesse versus aquele outro interesse, ninguém enxerga. Ficam nessa história. Aí, coitado do povo brasileiro, se agarra. Não, eu estou do lado dos honestos. Como se a política se reduz à moral. Não é isso. Quando a gente vem aqui, querendo ou não, com discurso mais profundo, menos profundo, tu está representando algum interesse de classe, não há como fugir disso. Não há como fugir disso. Os governos, mesmo municipais, também representam isso. Por isso é que, por exemplo, esse papo aqui tem a ver, por exemplo, com a venda do Sanep. Eu não acho que a Paula seja desonesta, não acho que a Paula seja qualquer coisa. Agora, se ela vender o Sanep, ou parte do Sanep, ela está atendendo a esse projeto que eu falei, que é o projeto de entrega do patrimônio. E do patrimônio público. E do outro lado, esse discurso, por mais simplório que seja, por mais rasteiro que seja, de resistência a isso, ou de reforço ao servidor, como a Fernanda veio fazer aqui, é de resistência a isso.
Então, não vamos simplificar o negócio e achar que aqui está um vereador ou uma vereadora mais exasperada que não representa nada. É uma postura apenas, é uma postura moral. Ou de alguém que é muito não sei o quê, ou de... Não, é uma representação, sim. Reforçar o serviço público, o poder público, aquilo, a coisa pública. Né? República quer dizer exatamente isso, res pública, coisa pública. Isso é a nossa grande tarefa hoje. Era isso, obrigado.